Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Palavra Viva, programa que tem como objetivo levar a palavra de Deus até a sua casa e até o seu coração. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela TV Candidez e também pelo nosso canal no YouTube. Inclusive, você que está nos acompanhando agora, quiser ver esse programa novamente, pode ir lá no YouTube, no canal da Missão Maria de Nazaré e ver de novo, compartilhar esse programa, tá ok? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos a presença do Espírito no nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor está em Lucas, no capítulo 21, nos versículos 12 ao 19. Diz assim: Antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Será uma ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós até matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas nem um só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esses dias nós temos lido evangelhos, textos do evangelho que faz menção justamente à segunda vinda de Jesus, que faz menção justamente ao fim dos tempos. E aqui o Evangelho começa dizendo, olha, antes do fim, né, dos tempos, da segunda vinda de Jesus, haverá perseguição. Haverão momentos em que a sua fé será provada através de perseguição, ou alguns até morrerão, e aqui o Senhor faz menção aos mártires, não é verdade? Que, né, principalmente no começo do cristianismo, foi uma multidão de pessoas que foram martirizadas, embora há quem diga que estes últimos anos, esses últimos séculos, tem sido o período onde tem havido o maior número de mártires. Então, a gente às vezes olha para os mártires dos primeiros séculos, onde a igreja era perseguida, mas a gente às vezes se engana quando pensa que a igreja não é perseguida, por exemplo, no Oriente Médio, na China e tantos outros países, onde ser cristão não é a mesma coisa do que ser cristão aqui, onde é uma religião da maioria, não é verdade? Então, o martírio é uma realidade. Mas não só o martírio, não só morrer por Jesus, mas a perseguição. E aqui a gente pode dizer que todo cristão em algum momento, ele tem a sua fé provada. Você que, por exemplo, já fez faculdade, você que, por exemplo, tem pessoas na sua família que não creem em Deus, você, sem dúvida nenhuma, sofre algum tipo de retaliação, algum tipo de crítica por ser cristão. Eu nunca tinha conhecido, na minha vida, eu nunca tinha conhecido um ateu, até o dia em que eu fui para a faculdade. E na faculdade eu tive vários colegas de turma ateus, pessoas que tinham para si a certeza de que Deus não existia. Aquilo foi um choque para mim no primeiro momento, porque para mim que Deus existe é ainda, claro, mas uma coisa tão certa que para mim ouvir pessoas afirmando com a própria vida que Deus não existe, e claro, e aí a própria faculdade meio que gera esse tipo de afirmação e sentimento das pessoas, porque os leitores, os teóricos que são estudados na faculdade, por muitas vezes são também ateus. Portanto, você, meu irmão, que quer ser cristão,
não fuja dessa realidade. Você terá de conviver com isso, né? O Senhor até fala, Senhor, não ficar preocupado com a sua defesa, porque eu mesmo darei palavras acertadas para que você convença as pessoas, enfim. Aqui a realidade da perseguição por causa da fé é uma realidade que todos nós cristãos passaremos. Eu não sei se todos, é claro, não todos passarão pela realidade do martírio. Pelo menos não o martírio de sangue, de fato, por morrer mesmo, como morreram muitos por amor a Deus. Mas o martírio de sentimentos, de ideias, até de afetos, como a própria palavra diz, muitas vezes são os pais, os irmãos, amigos, que irão confrontar a nossa fé e às vezes nos perseguir por causa da nossa fé. Ou você que tinha muitos amigos, depois de ter uma experiência com Deus e decidir ter uma vida cristã, passou a ser perseguido por aqueles que diziam ser seus amigos, que decidiram não aceitar a sua escolha e passaram a te perseguir. Assim acontece com a família também. E meus irmãos, é uma realidade que precisamos aprender a lidar com ela. Às vezes nós vivemos hoje num mundo que busca tanto a conciliação, no sentido de não querer estar de mal com ninguém, o respeito humano, que a gente, às vezes a nossa fé é pautada nisso. Olha, respeite todo mundo. Você vai falar de Jesus, mas fala de Jesus no contexto da pessoa. Eu escutava uma pregação recentemente, a pessoa dizia assim, hoje na igreja a gente escuta muito discurso do tipo assim, você vai fazer uma ação missionária, mas aqui você não vai converter ninguém. Não é o objetivo, como assim não converter ninguém? Como assim eu vou fazer uma experiência missionária, mas eu tenho que ir lá aprender com o outro, da cultura dele, a realidade dele, mas não converter ninguém? Não foram isso que fizeram os santos. A gente pega, por exemplo, a realidade de um santo que evangelizou no Brasil, né? São José de Anchieta. São José de Anchieta, ele evangelizou os índios, claro, respeitando muito a cultura indígena. Inclusive, promovia vários teatros, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que primeiro realizou teatros no Brasil, na história do Brasil, porque ele realizava teatros, e eram os teatros da salvação, onde o Cristo morrido na cruz recebeu o nome de Tupã, para poder melhor as pessoas entenderem que o Deus, Jesus é o Deus que morreu na cruz por amor a todos. Mas essa realidade da enculturação é uma realidade que não pode comprometer o viés da evangelização e da conversão das pessoas ao cristianismo. Em nenhum momento na história da salvação, o próprio São Paulo diz a palavra, ele foi lá na Grécia pregar. Qual a ocasião, a criatividade que o Espírito deu a ele para anunciar o Evangelho naquela situação? Ele estava em meio a um povo que era religioso, um povo que acreditava em vários deuses, um povo politeísta. Ele então encontra ali um altar, tinha tantos deuses, tinha um altar até para um Deus desconhecido. Ele falou, é esse que eu vou falar desse Deus aqui que vocês não conhecem. E aí ele começa a falar de Jesus Cristo, o Deus desconhecido daquele povo. É um Deus, mas aí depois ele começou a dizer, ele é o único Deus. Todos esses outros aí são falsos deuses, esse aqui é o verdadeiro. Enfim, precisamos compreender que usar da criatividade do Espírito para evangelizar, embora haja de fato perseguição e não temos que ter medo delas, porque do nosso lado está o Senhor. Precisamos entender que ser amoroso, entrar no contexto da vida das pessoas para evangelizar, não entrar de sola, ser agressivo, nada disso. Não é, por outro lado, ser complacente com todo tipo de realidade. Aí nós vamos entrar naquele relativismo que diz, não, verdade não existe, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua fé, se for bonzinho, não roubar, não matar, tá ótimo. Não é isso. Isso não é ser cristão. O cristianismo não é uma religião daquilo que não se deve fazer simplesmente. O que não se deve fazer, os mandamentos, veja bem, os mandamentos, o não, 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 isso é do Antigo Testamento. O cristianismo, o Novo Testamento, é do sim. Qual é o mandamento do Senhor? Ame. Ou seja, não é de um não, é de um sim. Não é de um não mate, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. O não fazer é entrar na estaca zero, é não pecar.
Agora, depois que eu não peco, depois que eu entendo, eu não devo cometer o mal, aí então eu devo fazer o bem. O cristianismo, a grande novidade que Cristo trouxe foi a realidade do amor a todos. Ou seja, amar, que é uma ação, uma atitude, um movimento de sim. Portanto, meus irmãos, nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. Nós vamos falar mais sobre a realidade da perseguição, sobre a realidade de não ter medo no exercício do cristianismo, da evangelização. Mas vamos ficar nesse primeiro bloco com essa reflexão. De ser cristão é muitas vezes ter que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, não saia daí. Daqui a pouco tem mais programa Palavra Viva. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te dei. É a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente, um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos aqui refletindo esse trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 12 ao 19. Eu queria aqui tratar nesse segundo bloco mais desse versículo 19, que nós não falamos, onde eu vejo que está aqui a chave de leitura.
desse evangelho. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Ou seja, aqui Jesus primeiro faz um grande anúncio daquilo que viverá aquele que o segue. Perseguição, às vezes a morte, né, situações de desconforto com a sua própria família, enfim, situações de purificação. Mas o Senhor aqui dá uma palavra. Eu poderia muito bem simplesmente dar um consolo aqui, né? Mas não se preocupe, vocês viverão eternamente e tudo mais, não. Mas ele faz uma ressalva. Veja bem, para salvar a vossa vida não basta viver momentos de perseguição, viver momentos de entrega. É necessário a perseverança, porque, veja bem, todo cristão vai passar por algum momento em que sua fé será colocada à prova. Sua fé será questionada, seja um momento de doença, seja um momento, às vezes, de calúnia, ou de perseguição mesmo da família ou fora de casa. Enfim, situações em que sua fé será colocada em prova, isso é fato. Agora, a perseverança diante dessa situação é que garantirá a salvação da nossa vida. A vida eterna. Como a gente cantou no primeiro bloco, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Mas é necessário entender que essa morte, ela é diária e deve ser a partir da nossa perseverança. Muitas vezes nós nos rendemos ao mundo. Nós dizemos, realmente não dá para ser cristão, realmente não dá para continuar. Ou às vezes a gente vive uma vida dupla, é um na igreja, fora é outra pessoa. Então, se não houver perseverança, integridade de vida, isso sem dúvida nenhuma não agrada a Deus. Isso compromete a nossa realidade de cristão. Portanto, é necessário, antes de tudo, compreendermos que é a perseverança que deve ser aqui, a gente pode chamar perseverança de uma virtude, da qual nos dará a constância necessária para não vacilarmos em meio às provações. É complicado ser humilhado, é complicado ter profanação, perseguição, acusações, às vezes até ameaças por causa do nome de Jesus, por ser cristão. Mas cada um, claro, vai ter a cruz no peso que consegue carregar. Mas é muito comum que sejam situações de doença, de enfermidade, que chegam até a nossa vida para provar justamente a nossa fé. E aí, você crê ou não? Porque é muito fácil dizer que crê. É muito fácil rezar o creio. É muito fácil, no momento do crisma, né, você dizer, né, diante daqueles 3 primeiros momentos em que fala do demônio, dizer eu renuncio, e depois falar eu creio para Deus, creio em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas dizer é uma coisa. Agora, perseverar em meio a essa promessa, em meio a situações de desconforto, isso sim é a demonstração de amor. Veja bem, há uma dinâmica no reino animal que é a seguinte. A dinâmica é assim, é quase que uma lei natural. Fuja da dor, busque o prazer. Fuja da dor e busque o prazer. Ou seja, fuja de todo tipo de desconforto e busque o conforto, o prazer. Essa é uma lei natural no reino animal. Nós temos essa realidade em nós, mas quando vivemos a partir desta lei, nós estamos vivendo como animais. Fugindo da dor, do sofrimento e buscando o prazer, o gozo, a satisfação. Assim vive um animal. É por isso que os animais não são capazes de amar, porque, meu irmão, amor não é um sentimento. Amor é uma atitude de entrega na qual eu sou capaz de sofrer pelo outro, a ser desagradado por amor ao outro. Ou seja, se você quiser saber quem mais te ama nesse mundo, procure ver o quanto essa pessoa sofre por você. Ou sofreu por você. Porque quando nós esquecemos de nós pelo outro, isso é demonstração de amor, de doação, de entrega. Os nossos pais, por exemplo, sejam se desgastando no trabalho para trazer o sustento, seja às vezes tendo noites mal dormidas. Te dou testemunho da minha noite de sono. Foi terrível essa. 2 crianças que queriam ficar só na cama, e aí leva para a cama deles e volta, e estão doentes, gripados, tossindo a noite inteira.
Mas a demonstração de amor é quando eu esqueço de mim. Eu esqueço, às vezes, que eu estou cansado e vou em direção ao meu filho, vou em direção àquele que eu preciso cuidar e amar. Meu filho tomou vacina ontem e estava ali choroso, hoje com febre. E aí a gente reveza aqui na comunidade, ora vai o pai na celebração, ora vai a mãe. E hoje foi a vez da mãe ir, então tive que ficar ali, arrumando um jeitinho para ele não ficar chorando. É um sacrifício. Mas isso é sinal de amor. Se eu não for perseverante nesse sentido, eu não serei capaz de amar verdadeiramente. Muitas vezes as pessoas tendem a pensar assim, mas o que eu vou perder se eu tiver filho? Se eu tiver filho, eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Vai mesmo, vai mesmo. Mas se você não estiver disposto a abrir mão do que você gosta, dos prazeres, por amor, você não será capaz nunca de compreender o que é ser cristão. Jesus se sacrificou por nós. Ser cristão é ser como Cristo. Portanto, meus irmãos, é necessário perseverar. E você que sofre, como eu sofro, todos nós, temos situações de desgosto, de dificuldade. Você tem filhos adolescentes, eu imagino, tanto que você já fez por ele, às vezes se deparar com a ingratidão do filho, meu Deus, é terrível. Isso é perseguição também. Ser cristão é não ficar aí murmurando, reclamando ou fugindo da perseguição, mas é compreender que ela é necessária e fundamental para a nossa purificação e, consequentemente, para a nossa salvação. Portanto, amemos, nos entreguemos e busquemos agora em oração essa virtude, a perseverança. Por isso nós te pedimos, Jesus, dai-nos essa graça de não desistirmos em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos. Senhor Jesus, nós cremos que todos sofrem, mas existe uma diferença do cristão para o que não é cristão. O que não é cristão, ele não sabe por que sofre. Ele vai sofrer de todo jeito, mas não sabe. E fica querendo fugir do sofrimento, achando que vai ser feliz dessa forma. O cristão não. O verdadeiro cristão é aquele que sofre, mas ele sabe por que sofre. E ele entende que o sofrimento é uma via pela qual ele alcançará um dia, de forma definitiva e eterna, a felicidade. Portanto, Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça de perseverarmos, mesmo diante das dificuldades. Que viver para nós seja Cristo, morrer para nós a cada dia seja ganho, o ganho da eternidade, da felicidade no reino dos céus. Por isso, escute essa música mais uma vez e se entregue ao Senhor de uma vez por todas. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguindo a que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Busquemos então a perseverança, porque, como diz o Senhor, através dela conseguiremos salvar a nossa vida. Busquemos a perseverança como uma via de
suportar todo tipo de perseguição e sofrimento por amor a Deus, por amor ao Senhor. Leve isso para a sua vida, seja perseverante, não desista, não tenha medo, porque o Senhor é conosco. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de música então? Depois, não deixe de divulgar o nosso programa Palavra Viva, de anunciar o programa para outras pessoas que não o conhecem, tá bom? Compartilhe Missão Maria de Nazaré e faça com que o Evangelho seja cada vez mais conhecido. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.